Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez para falarmos aí da palavra de Deus. Recebi o convite do pastor Edgar e fiquei pensando num tema, algo que pudesse trazer para cada um de nós aí uma edificação, algo que pudesse de alguma forma também nos edificar e nos animar, né, por toda essa situação que nós estamos passando. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando, né, pelos canais, ou pelo Face, ou também pelo YouTube também. Boa noite a todos. Meu nome é Reginaldo, né, já frequento essa igreja aqui há quase 7 anos, e sou aqui um servo do Senhor, no propósito de estar servindo também a esse Deus tão maravilhoso. E eu fiquei pensando muito no tema, quando fui convidado, e nada mais justo do que falar sobre o Waze de Deus. Quando a gente fala de Waze hoje, até quando a gente está em casa ou mesmo aqui na cidade, a gente utiliza essa ferramenta. E eu peguei um trocadilho com a questão do Waze em relação também à nossa direção e que Deus quer de cada um de nós, né? E eu primeiro fiz um levantamento de todas as decisões que eu tomei na minha vida que foram decisões erradas. E comecei a anotar, só que perdi a conta na 10ª página, acho que eu parei de anotar. Mas acho que cada um de nós aqui temos aí uma estatística muito grande de decisões que nós tomamos que foram decisões erradas na nossa vida, né? E com certeza, você já ouviu essa expressão, poxa, mas aquele meu casamento tinha tudo para dar certo e não deu certo. Ou aquele negócio que você está abrindo e você fez essa escolha de optar por esse negócio e não deu certo, acabou não dando muito certo e, poxa, tinha tudo para dar certo, né? Ou então também aquela profissão que você escolheu com tanto gosto, com tanto primo, né? E também acabou não dando certo. E aí você se pergunta, poxa vida, mas foi um erro que eu acabei cometendo. E eu coloquei aqui para nós pensarmos um pouco aqui sobre o Waze de Deus, né? Quando nos sentimos perdidos, né? E aí o nosso tema vai ser a Bíblia, né, a sua palavra, nos mostra o caminho correto para que a gente possa, então, agradar e servir a esse Deus. Eu falei do Waze, mas eu não sei aí você, né? Você já se sentiu perdido? Em alguma vez, em alguma situação da sua vida, você se sentiu perdido, né? Quem nunca se sentiu perdido, né? Todos nós já sentimos ou perdido de amor, ou perdido realmente do caminho, o caminho que você se perdeu. E eu sou de uma geração, não sei quem lembra, né, mas busquei no nosso amigo Google aqui, lembra do Guia Brasil, ou Guia 4 Rodas? Eu sou de uma geração que a gente, para chegar num determinado local, a gente levava esse livrinho no nosso carro, e, né, você ia a combinação ali de coluna, de letras, com números para chegar naquela rua, e era uma aventura quando a gente tinha que se deslocar para algum lugar, porque não tinha o recalculando a rota, né? Era aquela rua ali, a gente já tinha passado do local, da rua, mas era uma aventura gostosa, porque, né, não é a direita, era a esquerda, então a gente se perdia bastante, mas, de alguma forma, isso nos ajudou muito a ter um senso de direção para chegar onde nós queríamos chegar, né? E eu fiquei pensando também, e agora, quando nós vamos para qualquer lugar que nós não conhecemos, semana passada mesmo eu estava no norte do Paraná, e no estado do Paraná como um todo, e foi muito fácil chegar em todos os clientes ou, né, visitas que eu havia agendado. Eu ligava o Waze, né? Você já liga o Waze, então você ligava o Waze, sabia até o horário, a previsão de horário que eu ia chegar naquele local, sem erro. Quando eu errava alguma coisa, tinha um recalculando e logo eu chegava com muita tranquilidade, né, no meu cliente ou nessa minha visita. Mas que bom seria se nós tivéssemos um Waze para todas as nossas decisões, né? Imagine você se você tivesse um Waze para tudo. Ou seja, eu preciso mudar de emprego. Waze, o que eu faço? Qual que é o emprego que eu vou trabalhar agora? Seria muito fácil se a gente tivesse algum aplicativo que nos desse exatamente o caminho correto, né? Só que as decisões da vida a gente tem que tomar, mas eu vou fazer um paralelo aqui, que há um outro Waze, assim,
algo que pode nos instruir, sim, e nos direcionar para o caminho mais correto que a gente pode seguir. Eu tenho uma frase de Alan Pearce, que eu particularmente gosto muito. Quando nos sentimos perdidos em um mar de dúvidas e inseguranças, o problema pode estar em fazermos as perguntas erradas. E aí, quando a gente fala de perguntas erradas, é que quando vem o desemprego, aconteceu comigo recentemente, né? Dia 1º de abril, não foi mentira isso, mas eu recebi um telefonema, e nesse telefonema, né, o diretor da empresa que eu trabalhava comunicando que o meu contrato ia ser suspenso, que não ia ter continuidade, e que, infelizmente, a empresa estava demitindo muitas pessoas. Naquele primeiro momento, caramba, e agora? Estou perdido. No meio de uma pandemia, perco o meu emprego, mas ao mesmo tempo me veio uma paz tão grande que eu falei, olha, fiz o meu trabalho da melhor forma possível, né? E se chegou a essa situação de demissão, Deus está no controle de todas as coisas. E só que muitas vezes quando acontece esse tipo de situação na nossa vida, a gente se pergunta, né, mas por que isso aconteceu comigo? Né? Por que Deus? Eu mereço isso? E talvez quando a gente está diante de um problema, de uma luta, de uma situação que a gente tem que tomar uma decisão crítica, a gente faz alguns questionamentos e algumas perguntas que muitas vezes não é o caminho correto, né? E a gente vai acabar muitas vezes fazendo só perguntas erradas, né? Isso foi uma coisa que ficou muito claro para mim. E aí, numa encruzilhada, né? Ou seja, todo mundo aqui, nós vivemos momentos complicados e muitas vezes a gente nem sabe qual que é o caminho que a gente vai seguir, né? Como é que a gente se sente numa situação como essa? Foi como eu me senti, irmãos, né? Eu me senti com medo, né? Com solidão, e agora eu estou sozinho, estou perdido, né? Tensão, né? Numa situação que nós estamos vivendo de pandemia, todo mundo tenso, a gente vê as pessoas se agredindo de forma gratuita na rua. Insegurança, também é algo que vem muito quando nós estamos perdidos, né? Eu lembro que na minha infância, lá atrás, quando eu participei de a questão de escotismo ainda, quando fui escoteiro, um período, e eu lembro que o instrutor, né, o líder da matilha, sempre falava assim, olha, uma vez que nós estamos perdidos na mata, o ponto principal, a essência para que a gente possa achar um caminho é nos mantermos tranquilos. Se entrar em desespero, a gente não vai encontrar nenhuma saída, né? Isso foi uma coisa que bem marcante. Só que também, quando a gente toma uma decisão e faz uma escolha até correta, né? Uma escolha certa, né? Eu coloquei aqui que, ou no caminho escolhido, ao invés de flores, quando a gente faz uma escolha que ela é uma escolha correta, né? A gente encontra o quê? Uma pedra no meio do caminho, né? Drummond foi muito feliz nesse poema, que ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Irmãos, quantas pedras existem nos caminhos e nas escolhas que nós tomamos na nossa vida, e essas pedras, muitas vezes, elas podem nos desanimar. Poxa, mais esse obstáculo, mais essa dificuldade, mas tudo isso vai nos lapidando de tal forma que nós vamos nos fortalecendo, mesmo nos momentos em que nós nos sentimos sozinhos, perdidos. Mesmo nesses momentos, é importante que essas pedras possam não servir como um final nessa nossa caminhada, mas sim um obstáculo que vai exigir mais esforço da nossa parte e mais busca de Deus para que a gente possa, sim, passar por essa pedra e seguir o nosso caminho. E quantas pedras vocês já tiveram nas suas vidas? Posso numerar aqui várias que eu já passei, já tive. Só que e talvez no nosso caminho a gente pode sentir também a falta de apoio. Poxa, não estou conseguindo, não tenho apoio, não tenho estímulo, né? Mas eu tenho claro que há uma pessoa que nessa nossa caminhada está sempre conosco. E Ele está sempre nos apoiando, que é o nosso Deus, né? E aí o nosso versículo, acho que o versículo que eu peguei como chave para essa nossa meditação de hoje, está no livro de Salmos, Salmo 25 e 12. É um versículo curto, mas é um versículo que acho que vai dar para a gente discorrer bem no que nós vamos tratar aqui. Ele diz assim, ó, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Eu fiquei muito pensando nessa primeira parte aí da pergunta, né? Quem é o homem que teme ao Senhor? E quando a gente fala de temor ao Senhor, é algo que
Se eu perguntar para qualquer pessoa na rua, parar para qualquer pessoa hoje aqui, e perguntar para essa pessoa se essa pessoa teme a Deus, eu tenho certeza que boa parte das pessoas vão me responder que sim, temem a Deus. Né? Mas só que a gente vai desenvolver aqui, a gente vai ver que esse temor a Deus não é simplesmente um pavor ou um respeito. O temor a Deus envolve muito mais nas nossas vidas. Né? E quando a gente... como você pode ter certeza que está tomando a decisão certa? Né? E aí muitas vezes a gente usa alguns jargões, olha, poxa, coloquei nas mãos de Deus, essa é a vontade de Deus, mas muitas vezes essa vontade de Deus talvez seja a nossa própria vontade, a nossa inclinação, né? E muitas vezes quando a gente faz essa pergunta e a gente talvez não sinta de Deus essa resposta, né? Parece que Deus está brincando de esconde-esconde conosco, né? Quando estamos tentando ter de Deus uma resposta ou uma direção ou o que fazer, né? Mas toda vez que a gente... Só que Deus, ele não é um Deus brincalhão. Ele não é um Deus que vai ficar brincando ou vai se omitir quando nós estamos precisando. Né? Mas tenha certeza que nosso Deus não age assim. E eu coloquei aqui no nosso texto que ele quer dar uma direção clara. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é sim, sim, não, não. Diz a palavra que o que passar disso não é de Deus, é do maligno. Né? Então Deus ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus que vai deixar você em dúvida. Pô, mas será que é isso mesmo? Não, toda vez que a gente toma uma decisão baseado na vontade de Deus, nós temos paz no nosso coração. Quando a gente toma essa decisão, quando a gente faz essa escolha, né? E aí eu me questionei muito, né? O que a gente precisa fazer para ouvir essa voz de Deus? E o ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente confunde com a nossa vontade própria. Né? Poxa, mas olha, Deus me disse que eu devo fazer tal coisa. Às vezes Deus não disse nada. Deus está aguardando, tá, né? No tempo dele vai ser o melhor. A resposta não pode ser um sim, um não e um espere. Mas muitas vezes o espere não faz parte do nosso dicionário. A gente quer ajudar a Deus e a gente acaba tomando algumas decisões. Né? E aí, muitas vezes nas escolhas, né, essas escolhas nos levam aí a caminhos tortuosos. Opa, passei direto. E aí eu peguei uma foto aqui da nossa estrada bem pavimentada, transamazônica, e tem um carro já até meio tombado aqui, na verdade, nem nenhum buraco isso, né? É uma cratera aí. E esses caminhos tortuosos, muitas vezes, fazem com que a nossa vida se torne o quê? Essa nossa jornada, essa nossa corrida, se torna insuportável, insustentável, pelas escolhas que nós fazemos. E esses caminhos errados, esses caminhos tortos, muitas vezes são caminhos que aos nossos olhos são caminhos até agradáveis, são caminhos que aos olhos dos homens são caminhos, olha, talvez seja a melhor escolha. Aquela pessoa é a melhor pessoa, ou aquele trabalho é o melhor trabalho, ou aquela compra daquele carro ou do imóvel, olha, agora é nosso. Né? E muitas vezes aquilo que só agrada o nosso próprio bel prazer aí, mas não é a vontade de Deus. Né? Eu fiquei pensando muito também que acho que talvez seja o desejo de cada um de nós que nessa nossa jornada, nessa nossa viagem aí pela nossa vida, jornada de vida, todo mundo gostaria que os nossos caminhos fossem caminhos, né, bem pavimentados, limpos, sem trânsito, né, para que a nossa viagem possa ser uma viagem o quê? Tranquila e segura. Mas, no dia a dia, e eu faço um desafio para cada um de nós aqui, nem sempre a estrada ela está favorável para nós. Né? Muitas vezes a nossa estrada está boa hoje, mas amanhã a gente pega um trecho não tão bom. Mas um ponto importante para que a gente possa pensar aqui um pouco é que como o Waze de Deus pode nos ajudar a fazer com que mesmo estradas tortuosas, mesmo caminhos difíceis, possam se tornar caminhos mais fáceis. E aí, se nós formos analisar friamente, nós somos tão imperfeitos, que por mais que a gente se esforce,
nós nunca vamos fazer uma coisa de forma perfeita. É impossível para a nossa natureza. Fazemos coisas muito bem feitas, fazemos coisas com primo, com amor, mas a perfeição, eu, Reginaldo, entendo que a perfeição ela só vem do nosso Deus. Só Ele é perfeito na sua essência, 100%, em tudo o que faz. E nas nossas escolhas, não há uma pessoa, não há um sequer que, nas suas melhores escolhas, nas suas melhores intenções, não tome uma decisão que, um pouco adiante, ou talvez até imediatamente, venha a se arrepender. Isso a gente pode falar até de uma palavra. De repente, uma palavra inoportuna, um comentário infeliz. Quantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que nós nos sentimos até constrangidos com a escolha que nós fizemos, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa questão que quando nós fazemos uma escolha infeliz, ou uma escolha errada, isso também, de certa forma, causa em nós uma frustração, uma vergonha, uma decepção muito grande. E isso pode nos abater de tal forma que você se sinta talvez a pessoa mais imperfeita, mais inútil do mundo. Mas eu tenho para falar para você que o nosso Deus, ele é especialista em transformar coisas que não têm valor, coisas quebradas, em coisas que têm um valor e uma essência e uma utilidade muito grande. Esse é o nosso Deus. E aí, para a gente ter essa nossa estrada limpa, eu identifiquei aqui 4 pontos que nós devemos seguir com bastante obediência e fidelidade ao nosso Deus. O primeiro ponto que eu coloquei para que a gente possa ter a nossa estrada aí, uma estrada limpa, tranquila, temos 2 principais obstáculos que impedem o nosso discernimento, né, da vontade de Deus para a nossa vida. O pecado em nossa vida e nossos próprios desejos, né, sobre aquela situação, o que nós desejamos ou almejamos. E para receber a orientação do Senhor, de Deus, o primeiro passo que nós devemos fazer, e é fundamental, é nos arrependermos dos nossos pecados. Tanto aqueles conhecidos, ou como aqueles que muitas vezes nós temos que pedir ajuda a Deus para que Ele nos oriente, nos mostre, nos revele aquilo que nós estamos fazendo que desagrada ao nosso Deus, né? Então, e outro ponto importante é deixar a minha própria vontade de forma secundária, né? A minha vontade ela não pode prevalecer acerca da vontade de Deus. Isso é um erro que torna a nossa estrada uma estrada tortuosa e uma estrada muito mais difícil. Segundo ponto que eu coloquei aqui, que acho que é importante para a gente manter a nossa estrada um tapete, né? Eu coloquei aqui a parte da paciência. Gente, como é difícil nós termos paciência hoje. Hoje nós vivemos um tempo em que tudo é instantâneo, tudo tem que ser muito rápido. Eu preciso da resposta, eu preciso daquele relatório, eu preciso fechar isso logo. Tudo na nossa vida tem um senso de urgência enorme, né? E esse senso de urgência muitas vezes faz com que a gente acaba colocando, no ditado popular, colocando os pés pelas mãos. Há um exemplo na Bíblia, que é um exemplo de Saul, que é um exemplo que eu vejo bem isso, essa falta de paciência. Saul, tem uma passagem de Saul que ele havia já conversado com o Samuel, que era o profeta, e Samuel ia fazer a oferta ao Senhor para que eles pudessem guerrear. E só que Saul, na sua ânsia, na sua pressa, né, e já os filisteus já próximos ali para a guerra, já se preparando, e Saul já naquela ânsia falou assim: olha, poxa, acho que eu vou ajudar o profeta Samuel. Eu mesmo vou fazer aí a oferta e vou fazer a oferta ao Senhor. E ao terminar de fazer a oferta, passado pouco tempo, Samuel, o profeta, chega e questiona Saul: o que foi que tu fizeste? E até questiona se ele estava louco, né, por ter feito aquilo. E a partir daquele momento, né, o reinado de Saul ele vai realmente ladeira abaixo. E um ponto importante que eu coloquei aqui, que às vezes a gente está correndo tanto, que a gente está indo até na frente de Deus, e a gente não consegue ouvir qual que é a vontade de Deus. Nós não paramos e não aguardamos o nosso Deus
para o que de fato Ele quer das nossas vidas. E Saul foi um exemplo simples ali, né? Que ele acabou pela sua pressa, pela sua ânsia, e quantas coisas que nós acabamos tomando decisões naquele ímpeto de fazer algo rápido, algo direto, porque a gente faz isso baseado apenas no nosso conhecimento, na nossa força, e não só na Bíblia, mas exemplos no dia de hoje também, nós temos exemplos claros de pessoas que se precipitaram, tomaram uma decisão, e essa decisão foi totalmente equivocada, e foi uma decisão totalmente baseada na vontade humana, né? E o terceiro ponto que eu coloquei para que a nossa estrada possa ser uma estrada pavimentada, uma estrada correta, não tem como a gente não ter uma intimidade com o Senhor se não for através da oração. Quando nós falamos com o nosso Pai. E quanto mais nós falamos com o nosso Deus, mais intimidade Ele vai ter conosco, e mais Ele vai falar aos nossos corações, né? Quando eu coloquei aqui a questão da oração, a Bíblia claramente nos ensina que a nos mantermos próximos do Senhor com nossas preocupações. A gente se derrama diante de Deus. Quando eu estou orando a Deus, eu coloco diante dEle tudo aquilo que machuca o meu coração, tudo aquilo que alegra o meu coração. Ou seja, eu coloco diante de Deus as coisas boas, mas também coloco diante de Deus as coisas ruins, pelo menos aos meus olhos, né, que me machucam, me tiram a aflição, né, me deixam aflitos, me tiram a paz. E nesse momento, Deus está ouvindo tão paciente, que quanto mais nós falamos, mais Ele vai revelando a cada um de nós aquilo que é verdadeiramente a sua vontade, né? Então, quando a gente... É como um relacionamento com uma pessoa. Quanto mais eu falo, mais eu tenho contato com aquela pessoa, mais eu a conheço, né? Mais eu sei o que ela está sentindo, só de olhar para o olho daquela pessoa, só pela expressão do seu rosto. Deus, Ele quer o mesmo com cada um de nós. Ele quer relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o último ponto que eu coloquei aqui para que a gente possa ter a nossa jornada, né, nessa vida, e a gente sabe que a vida ela é cheia feito de aflições, de momentos bons, tem um pico, né, de altos e baixos. Não tem como a gente fazer a vontade de Deus se nós não examinarmos as Escrituras, né? A palavra de Deus tem uma resposta, e eu já fiz esse exercício e até hoje não teve nenhuma resposta, nenhuma pergunta, na verdade, que eu tenha feito e colocado diante do Senhor, que a Bíblia não tenha me dado uma resposta. Tudo. Resposta sobre dinheiro, sobre relacionamento, pais e filhos, relacionamento marido e mulher, relacionamento entre irmãos, sobre vida sexual, ou seja, relacionamento com os nossos governantes. Tudo isso a Bíblia nos instrui, né? E muitas vezes a gente está no momento que a gente está buscando, e quando a gente se coloca realmente diante de Deus, quantas vezes já aconteceu comigo, e com certeza pode ter acontecido, deve ter acontecido com você também, quantas vezes você tem uma aflição, algo que está incomodando o seu coração, e alguém chega e fala um versículo, ou te manda um versículo, ou você abre a Bíblia e está lendo ali um trecho, e aquele trecho responde exatamente aquilo que está, né, apertando e amargurando o seu coração. A palavra de Deus, ela é uma palavra, não é um livro qualquer. Eu já vi pessoas falando de várias formas nesse sentido, mas a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Ela se comunica, ela fala conosco, né? E quando esses versículos saltam à nossa vista, ou quando nós ouvimos uma pregação, ou quando nós recebemos um versículo qualquer aí no dia a dia, falando de vários temas, a gente tem que aproveitar esses momentos, porque exatamente são nesses momentos que Deus também está falando conosco. Bom, diante de tudo que nós temos aprendido sobre o nosso Deus, a gente vai caminhar agora para uma conclusão. Concluímos que quando estamos perdidos, né, se faz uma urgência, a gente quer uma resposta instantânea de Deus, rápida, né? Só que diante de uma escolha crítica,
né? A gente também quer uma resposta rápida e uma resposta que nos agrade completamente. A resposta que não agrada aquilo que eu tinha como expectativa, ela muitas vezes nos frustra, né? E quando nós estamos perdidos, eu fico pensando em pessoas que já passaram por uma situação, acho que recentemente aí um pescador que foi encontrado depois de 43 dias à deriva no mar, perdido, né? Com certeza quando ele viu o rosto de alguém, ele deve ter ficado com uma felicidade talvez nunca vista na sua vida, né? Depois de 43 dias ali em alto mar e totalmente perdido. E talvez ele não queria chegar nem no primeiro, nem no segundo dia perdido, mas foram 43. Nós não queremos ter essa dúvida e a gente, nesse senso de urgência, cada vez mais a gente está se acostumando a ter uma resposta pronta, uma resposta rápida para tudo na nossa vida. Só que eu coloquei aqui que não deixe que a urgência da sua necessidade o impeça principalmente de desfrutar da intimidade, né, da presença de Deus. E principalmente, né, não nos impeça também de buscarmos, né, o centro da tua vontade. Quando eu falo de intimidade com Deus, quando eu falo de temor com Deus, eu falo exatamente nesse ponto, por quê? O temor não é só um medo, um receio, um respeito, mas quando a gente fala de temor, quando a gente tem temor a Deus, a gente busca muito ter essa intimidade com Deus. Quando eu falo de intimidade, é quando eu conheço esse Deus. Eu sei o que Ele faz na minha vida, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele já fez, e sei muito mais o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Isso é intimidade, né? Ou seja, quando nós temos uma certeza e uma convicção de que o nosso Deus, Ele não está perdendo tempo. Ele está remindo o tempo. Ele está cuidando do tempo. Ele está gerenciando o tempo para que nós possamos ser lapidados e também possamos ser o quê? Edificados com essa intimidade com Ele. Eu falo que muitas vezes nesse deserto das nossas vidas, assim como Moisés que foi para o deserto, e o povo também, o povo judeu foi também para os hebreus quando foram para o deserto, foi um momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo foi um momento também de aprendizado, né? De intimidade com Deus. E muitas vezes esses desertos nas nossas vidas, eles realmente produzem em nós algo que possa fazer uma transformação das nossas vidas, né? E no deserto, quando é tudo privado de qualquer tipo de conforto, né, se tem uma necessidade maior, você fica na dependência total desse Deus. Às vezes a gente costuma dizer, de uma forma até errada, poxa, agora não tenho mais nada a fazer, agora só Deus, né? A gente tem esse hábito de muitas vezes de falar que agora só Deus. Mal sabemos que essa deveria ser a primeira procura, o primeiro recurso, o primeiro socorro de tudo que nós passamos, né? E eu coloquei aqui para que a gente possa gravar isso muito claro na nossa memória, que não se esqueça, né? Deus é capaz de ver o fim através do começo, né? A gente não tem esse dom. Quando algo começa nas nossas vidas, a gente toma uma escolha, seja ela qual for, nós nunca sabemos qual vai ser o final dessa decisão que estamos tomando. Mas Deus sabe. Deus, Ele sabe exatamente tudo que eu vou viver. Ele é o Criador, né? Nós devemos reconhecer Ele como nosso Criador, como nos reconhecermos como criatura, né? E abrir nossos olhos e ouvidos para ouvirmos o que Deus tem a nos falar e partir sem medo, né? Acho que o ponto principal aqui também é nós devemos partir sem medo para essa jornada que nós temos, que é a vida, né, ao lado de Deus. Eu não sei quem conhece e para a gente, o último slide agora, eu queria... Esse garotinho, acho que essa foto, acho que ela circulou aí, acho que o mundo todo, né, viralizou no mundo todo, né?
a história do meu, eu fiquei impressionado com a frase desse garoto quando ele falou com os pais, né? O Bradley Walker, né, que é um americano, 6 anos apenas, e ele se colocou na frente, né? O vizinho tinha um pastor alemão e o cachorro foi atacar a irmã dele, e ele se colocou na frente da irmã e da irmãzinha e recebeu 90 pontos no rosto, né? E aí, quando ele foi encontrar com os pais, ele disse que depois do ataque, né, depois de tudo, ele ainda pegou a mão da irmãzinha, levou para dentro de casa. E aí ele falando com os pais, falou assim, olha, poxa, se alguém tinha que morrer, eu achei que deveria ser eu. Um garoto de 6 anos, com esse pensamento. E eu fiquei bastante impressionado, e foi algo que mexeu com várias pessoas no mundo todo, e pessoas buscando. Mas eu fiquei pensando, que é considerado agora um herói até, né? Até o pessoal, os atores dos Vingadores, todos entraram em contato com ele está sendo aí uma celebridade. Mas eu não podia deixar de aproveitar esse momento, eu não sei quem está do outro lado dessa lente da tela, ou na tela do computador, ou na tela do celular, mas esse menininho hoje é considerado um herói, mas eu conheço um herói também. Eu conheço um herói que ele, da mesma forma que esse garoto, que ele se colocou ali, ele deu a sua vida por você, por mim. Eu conheço um herói chamado Jesus Cristo. E ele, há mais de 2000 anos atrás, ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. E há um versículo na palavra de Deus, que esse versículo eu vou ler para vocês, que é um versículo que eu me identifico bastante com esse versículo, porque eu também já fui um perdido. Eu já tive totalmente desorientado. Em Lucas 19:10, a palavra de Deus diz assim, ó, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu não sei o que te faz sentir perdido hoje, mas eu já tive esse sentimento. E assim como você, eu também já me senti perdido, desorientado, sem saber o que fazer e totalmente inseguro de tudo da minha vida, do que eu estava vivendo. Mas eu ouvi uma voz, e essa coragem desse menino, eu tive uma coragem parecida com ela. Porque eu decidi, eu fiz uma escolha na minha vida que foi uma escolha de todas que eu já tive na minha vida, foi a escolha mais correta e mais segura. Eu escolhi servir a esse Salvador. Eu escolhi me render a esse Salvador. Eu escolhi entregar a minha vida e o meu coração e confessar os meus pecados para esse Salvador. E Ele tem o poder de salvar você, de colocar chinelo nos seus pés, de te dar um abrigo, de te dar um cobertor, te aquecer, amar de uma forma que você nunca foi amado nessa vida. Esse Salvador, esse herói, Jesus Cristo, você pode recebê-lo agora, onde você está. Não sei se você está no sofá, está na cama, está com a sua família, mas você pode recebê-lo e ele pode salvar você agora. Basta também um gesto seu de coragem. É uma coragem simples a nossa. É aceitar ser salvo por esse Salvador. O maior sacrifício, o maior exemplo, o maior esforço foi dele. Eu falei que foi a escolha mais certa que eu já fiz na minha vida. Eu tive escolhas ótimas também, excelentes. Quando resolvi me casar, quando decidi me tornar pai também. Foi uma escolha que foi marcante para mim. Mas essa escolha de me permitir ser salvo por esse herói fez toda a diferença na minha vida. E eu espero também que essa escolha possa fazer a diferença na sua vida também. Que Deus nos abençoe.